E agora, você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã mais que abençoada. Hoje é dia 10 de agosto de 2009, é uma segunda-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, nesta manhã o tema da nossa mensagem justamente Apocalipse 20 e o título Estudo do Apocalipse parte 39, Estudo do Apocalipse parte 39 nesta manhã, em que nós avançaremos aí dentro da Palavra de Deus, dentro do livro do Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 1, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo, até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Nesta manhã nós estamos no capítulo 20 de Apocalipse, na reta final, faltam mais 3 capítulos, 20, 21 e o 22, e nós encerraremos o estudo do Apocalipse. Mas nesta manhã nós estamos aqui diante do texto, do capítulo 20, e essa parte introdutória, você vai ver comigo, nós veremos aqui, nós temos uma descrição do milênio. Aqui, para quem não lembra ou está fora do estudo, nós estudamos no capítulo 19, na última mensagem, justamente a volta de Cristo, a batalha do Armagedon, certo? E ali nós tivemos a destruição do império da besta, a aniquilação do anticristo, das duas bestas, no caso a besta do mar e a besta da terra, e nós tivemos ali justamente o início do império de Cristo na terra. E isso acontece justamente com um fato marcante. Aqui no capítulo 20, diz claramente que Satanás foi, ou melhor, será amarrado por 1000 anos e será lançado no abismo. Então vamos entender. Quando nós pegamos o contexto até o capítulo 19, nós tivemos o império do anticristo na terra. Esse império do anticristo, ele vai ter domínio sobre o mundo em determinada época, em determinada fase da história. Só que no final desse período, Jesus ele vai voltar. Nós verificamos isso. Jesus voltará, chamada parousia de Cristo, e ele voltando, ele vai aniquilar o império do anticristo, e aniquilando o império do anticristo, ele vai estabelecer na terra o período milenial. Esse período milenial será os 1000 anos de paz na terra. Então, na verdade, quando você pega toda essa trajetória, quando você pega todo esse sistema, você vai entender que realmente o milênio será um milênio literal. Porque muitos ensinam e dizem que o milênio é uma alegoria, é uma ilustração e que, na verdade, ele não vai acontecer. Mas aqui nós verificamos que ele realmente vai acontecer. Se você verifica na sequência, nós estaremos lendo, você vai ver que 6 vezes aparece o número 1000, e o 6, biblicamente, é o número da falibilidade humana, é o número do homem. Nós já falamos isso em outras pregações a respeito do 666, né? Porque são os 3 vezes o homem, porque o homem é falho e debilitado na terra. Então aqui nós temos 6 vezes, em uma sequência, os 1000 anos, ou seja, a referência aos 1000, que dá igual a 6000. Então, essa repetição de 1000 dá a entender o quê? Que não é simplesmente uma alegoria, não é simplesmente um sentido de ilustração, não. Aqui nós entendemos que os 1000 anos são literais, que realmente após a volta de Cristo e a batalha do Armagedon, nós entendemos que nós teremos na terra os 1000 anos correspondentes ao milênio.
Por isso que nós lemos aqui no versículo 1, diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Vamos entender aqui. Esse anjo que vem, ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Ele vai arremessar Satanás dentro do abismo. Porque desde que Adão, ele errou, desde que o Adão pecou, errou o alvo, ele automaticamente deu essa permissão a Satanás entrar no sistema mundial. E Satanás entrou no sistema mundial, ele está no sistema mundial, e ele interfere em todas as coisas. Só que, aqui diz que no início do milênio, ou melhor, antes de ter início o milênio, virá um anjo, esse anjo vai aprisionar Satanás, essa visão de uma grande cadeia, ou seja, uma grande corrente. Isso mostra que ele será totalmente neutralizado, ele será amarrado e será lançado no abismo. Esse abismo é o mesmo abismo de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Aqui fala do lugar da onde Satanás foi arremessado, ou melhor, onde ele foi arremessado, que é o abismo. Sem entrar em muitos detalhes, que não é o caso aqui, mas ele ficará aprisionado. Aqui no 2 diz, ele prendeu o dragão. Ele quem? O anjo que veio com essa missão. E esse dragão é chamado de antiga serpente, porque é uma lembrança lá do Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva. Você conhece bem a história. Também é chamado de diabo, que é um dos nomes justamente para referir-se a ele. E diz assim, e Satanás. Então quer dizer, quando você fala dragão, serpente, diabo e Satanás são a mesma coisa, ou seja, representam o mesmo personagem. Aqui diz mais, e amarrou-o por 1000 anos. Vamos entender. Então, o versículo 1 e o versículo 2, eles mostram que Satanás, no período do milênio, ele será amarrado, ele será neutralizado, ele ficará aprisionado no abismo durante os 1000 anos de tudo acontecendo da melhor maneira possível na terra. É o chamado período do Shabat milenial, é o descanso milenial, é o descanso de uma terra que vem sofrendo há 6.000 anos na decadência, na degradação, como ao contrário diz a evolução, que garante que o mundo veio de coisas desordenadas para coisas ordenadas. Não, pela Bíblia nós entendemos que Deus criou o mundo perfeito e ele vem de coisas ordenadas para desordenadas, porque o homem, junto com o diabo, destrói a terra a cada dia. Mas graças a Deus, quando Cristo voltar na sua parousia, quando ele vencer o exército do anticristo e quando ele estabelecer o milênio na terra, aí o mundo realmente terá paz, a verdadeira paz que o mundo nunca teve. Essa paz irá acontecer no início do milênio, porque Satanás estará preso, e quando o diabo estará preso, estiver preso, quando ele estiver preso, o mal sairá da terra, e aí naquele momento o mundo terá a verdadeira paz, a paz que nesta manhã não está no mundo, mas está dentro do teu coração, porque ainda que você tenha enfrentado em frente muitas lutas e dificuldades, saiba, aquele que está em Cristo, a paz de Cristo permanece no seu interior, dentro do seu coração. É isso que nós devemos fazer nesta manhã, porque ele disse, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Tema Apocalipse 20, título Estudo do Apocalipse, parte 39. Vamos na sequência, primeiro lugar da nossa divisão, versículo de número 3. Aqui nós temos um sentido. Satanás, ele é preso, mas ele é preso aonde? Nós falamos aqui mais ou menos. Ele será preso no abismo. Veja comigo no versículo de número 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Vamos entender. Ele será preso, aprisionado, trancafiado no abismo. Nós já falamos, esse abismo aqui é o abismo original.
é onde Satanás foi arremessado e aprisionado do início. Só que o Adão, ele chamou o Satanás para a terra. E o Satanás, ele saiu. Então é um retrocesso. Nesse caso aqui, ele é lançado novamente no abismo que ele devia estar desde o início, mas que na verdade houve uma liberação e ele saiu. Ali diz, ali o encerrou. Encerrar aqui é o mesmo que trancar, fechar, deixar preso, e pôs selo sobre ele. Quando nós falamos selo, a pessoa geralmente fala selo, na nossa cultura, no nosso tempo, o selo, a pessoa imagina aquele papelzinho colorido que vem em cima da carta, né? Só que aquele selo ali, se bater água, aquele selo sai. Quando fala selo aqui, selo é símbolo, sabe de quê? De lacre, de garantia. Aqui quer dizer que o abismo vai ser lacrado, vai ser fechado. E não tem como o selo sair aqui não é selo de papel não. Selo aqui é símbolo justamente de quê? Do poder de Deus fechando Satanás dentro de uma prisão. Fechar aqui, ou seja, ele estará lacrado e tem selo sobre ele, ou seja, ele está fechado sobre o abismo, para que mais não engane as nações. Por que isso, irmão? Hoje, todo mundo coloca a culpa das coisas no diabo, você sabe disso, né? Tudo que acontece, a pessoa coloca a culpa no diabo. E realmente, ele vive de fazer o mal no mundo, ele vive de enganar as nações do mundo. Mas nesse período, nesse contexto, Satanás estará amarrado e o mundo não terá mais, pelo menos durante 1000 anos, para enganar as nações. E aí vai entrar aquela questão, quanto tempo ele vai ficar? 1000 anos? Sim, até que os 1000 anos se acabem. Agora uma coisa é certa, hoje tudo se atribui ao diabo, até mesmo o que o diabo não fez. Existem coisas que na verdade nós falhamos e você às vezes falha, e você vai colocar a culpa no diabo? Não pode, porque tem coisas que nós fazemos e caminhamos contra, muitas coisas que Deus avisa, não faça, não conclua, não avance, e a pessoa ela insiste em fazer aquilo, e no final ela joga o peso todo para o diabo. Então é fácil, porque hoje em dia nós temos uma influência direta, correto? Mas nesse período aqui, o negócio vai ficar estreito, sabe por quê? Porque o diabo vai estar preso. O diabo e toda a atuação demoníaca. Por isso que nesse período, você tem aquela parte do milênio, você vai ver a paz de forma que o mal sairá. Os animais ferozes não terão mais a sua natureza. Tudo aquilo que é o mal que foi implantado pelo diabo vai ser neutralizado. Então você terá muitas pessoas que ainda que o diabo não esteja na terra, vão manifestar uma natureza ruim e contrárias a Deus. E aí como é que fica? Sem o diabo na terra, como é que é a desculpa, como é que será a solução para isso? Aí você vai entender que mesmo sem o diabo na terra, você sempre terá os seguidores de Deus e os seguidores do diabo. Por isso que quando ele for solto, que aqui diz aqui no finalzinho, tá vendo? E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Por que Satanás, depois de ficar preso 1000 anos, ele tem que ser solto novamente? Tem gente que fala, mas ele não está preso? Deixa ele preso. Mas a questão é, Deus, ele vai concluir o plano até o final. Isso aqui é próximo ao juízo final, querido. Porque todos os seres humanos que passaram e passarão, estão passando e passarão pela terra, até no período do milênio, todos terão que ter um lado decidido. Aqueles que seguem a Deus e os que não seguem a Deus. Por isso que no final do milênio, Satanás deve ser solto, para que ele justamente venha mais uma vez a tentar os habitantes da terra. E nesse período, quando ele for solto mais uma vez, o abismo será aberto. Ele sairá a enganar todos os povos da terra. E muitos ainda ouvirão a pregação do diabo. Cuidado, hoje é um dia de reflexão. Você é uma pessoa de Deus? Creio que sim, você está ouvindo. Porque disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu não prego para quem não é de Deus, eu prego para quem é de Deus. Se você é de Deus, você ouve as palavras de Deus. Se você é de Deus, no momento que essa palavra é pregada, você sente no seu interior que existe uma identificação. Você sente dentro de você que o Espírito Santo, ele confirma dentro do teu coração as palavras que saem da boca de Deus. E é isso que nesta manhã nós devemos entender, querido.
Cristo. No milênio Satanás será preso e no abismo ficará 1000 anos, mas nesta manhã saiba, desde já e neste momento, ele já deve estar preso dentro da sua vida. Não dê brechas para Satanás, mantenha-o longe de você, porque Jesus já te deu há muito tempo poder e autoridade para você pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno. Tema Apocalipse 20, título Estudo do Apocalipse, parte 39, versículo 4, em segundo lugar, o desenvolvimento do milênio. O milênio vai ter um desenvolvimento e vai ser interessante. Aqui não tem tudo. Para estudar milênio tem que estudar várias outras passagens, tem que estudar profetas. Aqui não tem, infelizmente, todos esses dados, mas tem o básico. Aqui diz, e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Vamos entender aqui. Esses tronos, eles indicam o quê? Que haverá um domínio na época do milênio. O milênio será uma distribuição do mundo, uma redistribuição do mundo. Por isso que haverá o julgamento sobre o mundo e sobre as nações. Aqui implica a igreja também. Porque haverá domínio e redistribuição da terra. Então haverá governadores, prefeitos, magistrados, que serão parte integrante da igreja, que serão colocados para julgar os povos e as nações. Por isso que dá poder, esse poder é Deus, é Jesus, melhor dizendo, que entrega esse poder a muitos para administrarem no período do milênio. E aqui diz que vi muitas almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberem suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Sabe o que é isso aqui? Aqui você tem 2 pontos importantes. Primeiro, essas almas que vêm, que foram degolados, eles vieram da grande tribulação, querido. Porque durante a grande tribulação, nós já falamos isso em outras aulas aqui para trás, outras pregações, você sabe que durante a grande tribulação, muitos serão mortos, muitos serão martirizados, e eles virão e ressuscitarão pouco antes do milênio, que é o chamada ressurreição do rabisco, a última parte da ressurreição, porque você tem 3 fases da ressurreição. Na última fase da ressurreição, esses que vão ressuscitar, eles justamente serão colocados dentro do milênio e estarão com Cristo, porque eles não adoraram a besta, não receberam o sinal e não se curvaram diante da imagem da besta, e por isso eles reinarão com Cristo durante os 1000 anos. Se você não entendeu, você vai entender agora. No período do milênio, a igreja estará julgando os povos, a igreja estará administrando as nações, e acima de tudo, aqueles que vierem da grande tribulação, eles estarão também dentro do milênio e reinarão com Cristo durante os 1000 anos, querido. Se nesta manhã você está entendendo, não pense no período do milênio, não pense em passar na grande tribulação, não, mas pense em ser arrebatado com a igreja fiel de Cristo, porque quem for arrebatado passa pelas bodas do Cordeiro e já volta para governar os povos e as nações justo com Cristo na terra. E é esse o nosso propósito, sermos fiéis até a morte, fazermos a vontade de Deus aqui na terra, para que quando houver o arrebatamento da igreja, nós estejamos com Cristo nos ares, para entrarmos nas bodas do Cordeiro e descermos na parousia, na batalha do Armagedon, para reinarmos com Cristo durante os 1000 anos na terra. Tema Apocalipse 20, título Estudo do Apocalipse, parte 39, versículos 5 e 6, para fechar, 3º ponto, a primeira e a segunda ressurreição. Agora você vai entender o porquê. Mas os outros mortos não reviveram, olha só, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Vamos entender. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, correto? Então, quando chega no milênio, você tem todos os justos, eles ressuscitaram.
porque houve a ressurreição no arrebatamento, houve as primícias na época de Cristo e houve a ressurreição do rabisco, que é justamente a que acontece pouco antes do milênio. Mas tem a segunda ressurreição. Por que a segunda? A segunda é a última aqui no contexto, que é a ressurreição dos ímpios, que estarão para entrarem diante do grande trono branco. Olha no 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, que é a morte eterna. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Se você não entendeu, vai entender agora. Você vai ter a ressurreição da glorificação e a ressurreição da condenação. A ressurreição da glorificação acontece para os salvos, acontece para aqueles que serviram e servem a Deus, mas a ressurreição da condenação vai acontecer pouco antes do grande trono branco. Aí você fala, e eu? Você está fora. Eu estou fora. Se eu não estiver na primeira, eu vou estar na segunda, eu vou estar na terceira? Na parte boa. Na primeira eu não tenho como estar, porque foi as primícias. Foi a ressurreição de Cristo. Mas uma coisa é certa, se eu não for nesta segunda, no máximo na terceira eu serei. Mas uma coisa é certa, o juízo do grande trono branco não é para mim nem para você. O juízo do grande trono branco são para aqueles que não têm o seu nome arrolado no livro da vida. E creio eu que nesta manhã você tem certeza de que você serve a Deus, de que o seu nome está no livro da vida. E se Deus está controlando todos os seus passos nesta manhã, saiba, não haverá poder da segunda morte sobre a sua vida, porque na segunda morte estarão os condenados eternamente, mas na verdade você estará com Cristo para reinar durante os 1000 anos com o corpo glorificado, passando e vivendo e experimentando a glorificação na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta manhã entenda, Satanás será amarrado 1000 anos, mas no final ele deverá ser solto, e na próxima quarta-feira nós vamos soltar ele também para ver o que acontece aqui, e é isso que Deus vai mostrar, porque assim diz a palavra de Deus, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.